E, claramente, a questão da liderança e a questão de uma projeção extra-regional em termos globais, tem na África o seu principal cenário competitivo. Claramente, aí é onde nós vemos digamos, com maior, enfim, explicitação, com visibilidade, aonde a coisa pega e aonde as dificuldades do ponto de vista de construção de coalizões de mais largo alento, de maior lealdades e, digamos, de mais possibilidades, do ponto de vista de ser um eixo transformador em sentido permanente, aparecem. Bom, eu concluo com o campo específico, onde eu acho que a minha percepção é de que todos esses aspectos que eu mencionei anteriormente se refletem de uma forma direta, não é? Um reflexo direto, é um espelho, que é a cooperação para o desenvolvimento. Hoje em dia, a agenda da cooperação para o desenvolvimento, a cooperação internacional para o desenvolvimento, é uma agenda totalmente permeada e influenciada pelo impacto criado pelos poderes emergentes e coalisionados, juntos ou separados. Existe uma nova forma de politização dentro da comunidade internacional, dentro da comunidade de doadores, produzidas, incluso, pelo tipo de contestação, pelo tipo de novas modalidades e novas possibilidades de cooperação que aparecem no âmbito Sul-Sul. Os emergentes são os líderes e são, digamos, os países que dão, nesse momento, a pauta de criatividade, de possibilidade da cooperação Sul-Sul. Isso cria, por um lado, a possibilidade de uma vinculação, porque a cooperação triangular é a possibilidade de diálogo entre a Norte-Sul e a Sul-Sul, mas também cria um conjunto de novas expectativas do Grande Sul em relação aos emergentes no âmbito da cooperação Sul-Sul. E aqui nós temos um novo tipo de verticalismo que está aparecendo na comunidade internacional e que, de nenhuma maneira, é uma tarefa fácil ou um desafio a ser vencido no dia de amanhã por nenhum dos países que fazem parte dessa coalizão e dessa cooperação, dessa nova camada de emergentes do sistema internacional, sejam BRICS, seja IBAs. Paro por aqui. Muito obrigada. Eu creio que eu devo pegar o bastão agora e continuar o que Mônica Risse colocou com tanta clareza e com tanta lucidez. Eu vou fazer uma pequena digressão, que é a seguinte: quase todo o grande ciclo histórico terminou com um grande ímpeto de organização da vida internacional. Eu não faço uma viagem muito longa no passado, mas desde o Tratado de Westfália, que acabou com o grande ciclo das guerras religiosas, depois do Tratado de Viena, que encerra o ciclo napoleônico e da Revolução Francesa, depois do Tratado de Versailles, que encerra o ciclo que termina a Primeira Guerra Mundial, até São Francisco, que é o ciclo da Segunda Guerra Mundial. Todo grande momento histórico que se reorganiza, ou que se inicia, é acompanhada de um impulso organizador, através da criação, da tentativa de criação de uma organização tão ampla quanto possível, tão legítima quanto possível, para evitar que a desordem internacional prosperasse e que, em lugar dela, se criasse, com algum grau de legitimidade, uma nova ordem internacional. O que nós temos desde o fim da Guerra Fria, a Guerra Fria tem uma data limite simbólica, que é a queda do Muro de Berlim, portanto, desde 89, é que não houve nenhum esforço real de reorganizar a vida internacional. Nós vivemos ainda na moldura de 45. O último grande esforço de ordenação foi 45, as Nações Unidas. Desde então, o que há é uma multiplicação de impulsos, de associações, de agrupamentos, com graus diferentes de informalidade, porque não foi possível fazer o que era essencial, que era uma revisão ou uma recriação do sistema das Nações Unidas. Portanto, não havendo isso, você tomou uma série de caminhos periféricos, alternativos, para criar algum tipo de acomodação possível. Então, nós vivemos num mundo em que não há mais uma organização que reflita o mundo como ele é.
As Nações Unidas são um retrato de 45 e funcionam, como se pretendeu, até 49, quando começa a Guerra Fria, essencialmente o bloqueio de Berlim. De 49 até 89, a Guerra Fria gera um constrangimento, uma ordem, uma acomodação que não permitia nem revisão, nem recriação. E de 89, o colapso de uma superpotência e do socialismo real foi tão dramático que não houve nenhum impulso de revisão. Os Estados Unidos, sobretudo como superpotência vitoriosa, entram num ciclo que eles declaram, primeiro, que o unilateralismo é o melhor caminho. Não havia... Então não há por que dividir o poder quando ninguém disputa o seu poder. E dois, a ideia de que tinha-se chegado com uma vitória tão cabal da economia de mercado, da democracia Brasil, sobre o socialismo real, que o que se recomendava era o fim da história. Quer dizer, então, já isso está incluído, não precisa nenhuma revisão. Estamos vivendo um... Como isso não funcionou, foram-se criando uma série de mecanismos alternativos. Até um certo momento, acho que todos nós nos lembramos, todo grande momento internacional levava à criação de uma grande instituição. Essa instituição era uma organização especializada, era um tipo de mecanismo que tinha uma série de atributos. Tinha uma sede, tinha um secretariado, tinha orçamentos próprios, tinha um mandato. Então, isso foi criando uma espécie de proliferação de burocracias internacionais, de sistema internacional, até que isso foi considerado excessivo, fora de moda, e a tendência passou a ser não a criar em cada reunião um órgão, mas, pelo contrário, cada reunião, e Mônica viveu isso comigo, toda reunião é precedida da declaração que não vai se criar um órgão. Você começa a dizer, olha, não vai criar um órgão, não vai se criar nada, não vai haver despesas, porque da mesma maneira que houve um descrédito do Estado na vida interna dos países, houve um descrédito das organizações internacionais na vida internacional. A ideia de que eles eram apenas burocracias que se legitimavam nelas mesmas e criavam um sistema impossível de administrar. Então, nós vivemos, de uns anos para cá, é essa tentativa de, através de meios informais, ad hoc, temporários, criar um sistema que fosse funcionando. Essencialmente, vamos usar os BRIC, que foram usados por Mônica com tanta propriedade. Eles surgem um pouco porque eles não foram absorvidos no que havia. Os BRIC não puderam ser incorporados a um G8 ampliado. O G8 existia, era o antigo G6, que você junta o Canadá, depois você junta a Rússia, vira G6, G7, G8, e aí a ideia aí foi uma das cimeiras do G8, em Gleneagles, sugere-se a ideia da criação de um G8 mais 5, era o chamado Grupo do Outreach, que eram 5, que era o Brasil, que era a China, que era a Índia, a África do Sul e o México. Isso não prospera, embora em Heiligendamm, sem minha mesma ideia, prospere. Então, o G8 não aceita uma ampliação. Então, o Conselho de Segurança não pode ser reformado, pelas razões que eu acabei de expor, portanto, não é possível acomodar Índia e Brasil, já que China e Rússia já estão no Conselho. Então, essencialmente, como os sistemas que existem não comportavam acréscimos ou atualizações, era preciso, então, criar esse novo agrupamento que surge de um acrônimo feliz, mas também de uma realidade nova. Eu sempre digo que o BRIC é um clube em que tamanho é o documento. O que faz os BRIC? Os BRIC é o tamanho de cada um dos seus sócios, que geram uma massa crítica incontornável pela própria dimensão de cada um deles, embora eles não sejam um grupo com uma agenda até agora definida. O BRIC não tem um passado, eles só têm um futuro. Se tiverem alguma coisa, terão que construir um futuro. Então, o que você vive é uma necessidade de criar e uma relutância de criar qualquer coisa de permanente duradouro. Quando eu estou em uma reunião de BRICS, várias delas, nada diverte mais os chineses de que serem chamados de emergentes. Quer dizer, é um país que durante milhares de anos